Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, pela a porção que o Senhor nos deu hoje. Obrigado pela porção que o Senhor nos deu durante essa semana. Palavras, Senhor, de direção, palavras de exortação, de repreensão, de correção e palavras de vida. Senhor, nós te somos gratos pela dispensação que o Senhor tem oferecido à tua igreja nos últimos tempos. Obrigado, Senhor, pelas revelações que o Senhor tem trazido a nós. Leva-nos, Senhor, a reagir, Senhor, à tua palavra. O que falta ao teu povo hoje, o que falta à tua igreja hoje é reagir à palavra. Senhor, nós não queremos, Senhor, ser meros ouvintes, Senhor, meros espectadores, Senhor, da tua palavra, mas queremos tomar posse, vestir, Senhor, a camisa do time celestial, Senhor, e assumirmos a nossa responsabilidade dentro do corpo, aquela que o Senhor nos confiou. Então, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, transmitir a nós essa noite o que está segundo o teu coração, o que está, Senhor, segundo o Senhor, que o Senhor já tem nos falado, o que o Senhor nos falou durante a semana. Senhor, e nós de bom grado recebemos, Senhor, e nós com alegria, Senhor, dizemos sim, amém, Senhor, para o falar do Senhor, para que possamos, Senhor, ter essa atitude, Senhor, porque o Senhor confiou à igreja, Senhor Jesus, e que por meio da igreja o Senhor encabeçará todas as coisas. Senhor, então encabeça primeiro a nossa vida, encabeça primeiro a tua igreja, para depois encabeçar todas as coisas. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Nós estamos vendo essa semana 3 do nosso alimento diário. Mas nós vamos ver um pouco, não na semana por um todo, mas em alguns pontos que já vimos, e como precisamos trazer um título, embora nós não sejamos apegados a título de mensagem, nós optamos por esse título aqui, que está na terça-feira da semana 3 do seu alimento diário, que é a expansão do reino por meio da igreja e na igreja. Antes de entrar na mensagem em si, eu gostaria de ler com você um ponto aqui que fala na terça-feira. Fala o seguinte, da semana 3: Deus, pelo ministério de Pedro, trouxe o vigor do Espírito à igreja primitiva. Deus o levou a falar com ousadia acerca da crucificação e ressurreição de Jesus. O Senhor precisa usar a igreja com o poder do Espírito Santo por meio de sua palavra para ganhar pessoas. Por isso, saímos das 4 paredes e fomos às ruas pregar o Evangelho, fazer comportagem e o vem e ver, a fim de ganhar pessoas, porque a igreja é formada pelos corações delas. A Deus interessa um coração capaz de receber a semente divina. Por meio da igreja, o Senhor quer promover a pregação do Evangelho e a multiplicação subsequente. Enquanto o Senhor expande a obra externa, a pregação do Evangelho em vários continentes, pelo poder do Espírito Santo, Ele também trabalha nos corações das pessoas, porque o reino de Deus é produzido nos corações dos homens por meio da palavra. Portanto, nosso trabalho é expandir o reino de Deus, para que os corações das pessoas sejam preenchidos da verdade, preenchidos de Cristo. O último ponto fala: alguns dizem, quando eu tiver mais tempo, servirei ao Senhor, ou servirei a Deus. Talvez quando me aposentar. Isso mostra que estes enxergam a obra de Deus apenas quanto ao aspecto exterior. Entretanto, Deus quer trabalhar em nosso interior. Se não permitirmos que Deus opere em nós constantemente, teremos perdido tempo. Deus não precisa meramente de nossa mão de obra para fazer o que tem que ser feito exteriormente. Antes, o alvo principal da obra do Senhor é nosso coração. Essa é sua obra-prima. Por isso, não percamos tempo, mas deixemos o Senhor trabalhar em nós. Fala com o irmão que está do seu lado: não percamos tempo. Não percamos tempo.
deixemos o Senhor trabalhar em nós. Nós vimos muito essa semana a respeito da experiência do apóstolo Pedro, que com muita ousadia e intrepidez dados pelo Espírito, ele foi um canal usado por Deus no início da igreja primitiva. Pedro foi muito usado, Pedro foi muito útil, no início, bem lá no início da igreja, do viver normal da igreja, do início do viver normal da igreja. E sabemos, irmãos, que a vontade de Deus, qual que é a plena vontade de Deus hoje? Nós lemos em Efésios 1, 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, essa vontade que era um mistério, estava oculta, foi-nos desvendado, já não é para mim e para você nenhum segredo. Hoje, se o Senhor voltar hoje, nós não teremos desculpa para diante dele: Senhor, eu não conheci a tua vontade, porque essa já nos foi desvendada, o mistério da tua vontade, que propuser, segundo o seu beneplácito, ou bom prazer, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, ou encabeçar nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. No céu não tem problema, no céu não tem dificuldade. O problema que teve no céu foi resolvido com a expulsão de Lúcifer. Tem algum problema no céu hoje, Flávio? Nenhum. Tem dificuldade nenhuma. Apocalipse fala que os anjos adoram de dia e de noite: santo, santo, santo é o Senhor. Estão diante do trono proclamando a santidade de Deus. Não tem problema no céu, porque no céu Deus já encabeça. Agora a dificuldade está na terra. Está na terra. E essa vontade de Deus, que Cristo encabece todas as coisas, ela começa dentro de casa, que é a igreja. Se Deus não encabeçar a igreja, se Deus em Cristo não encabeçar a igreja primeiramente, ele não encabeçará todas as coisas. Então aqui nós eu li para os irmãos aqui agora, que o principal foco do Senhor é interno, é a obra interna, é o nosso coração. Amém, sim. Porque se Deus não ganhar o nosso coração, irmãos, nós não faremos a sua vontade. O que Deus quer é ganhar o nosso coração para que a vontade dele seja feita. Se ele ganha o seu coração, ele ganha você. Porque o seu coração é composto da sua mente, vontade e emoção, que é a sua alma, mas a consciência, que é o seu espírito. Sim. Então, se ele ganha você, ele ganha o seu coração, ele ganha você, e você está totalmente desprendido para cumprir com a vontade de Deus. Mas o que acontece hoje é que o nosso coração ele é disputado. Ele é disputado. Então, Deus ele deseja ganhar o nosso coração para que nós cumpramos com a sua vontade. Irmãos, é fato. Se Deus não ganhar o seu coração, você não sai às ruas para pregar o evangelho. Você pode sair uma vez ou outra, mas ter aquele aquele desespero, aquela visão de que, para que o Senhor possa voltar, o evangelho precisa vir, nós não iremos ter essa prática. Porque o Senhor precisa, se Ele não ganhar o seu coração, nós não iremos cumprir com essa vontade. E às vezes nós relutamos contra isso. Há uma batalha. Hoje, irmãos, há uma batalha pelo nosso coração. Deus quer o seu coração, mas há uma força contrária que também quer o seu coração. Então, irmãos, o desejo de Deus é esse: é ganhar o nosso coração para que o reino venha. Aí, Efésios, perdão, ó Senhor Jesus, Gênesis. Por que
Por que é a vontade de Deus que Cristo encabece todas as coisas? Posicionalmente, Dulce, posicionalmente, Cristo já está sobre todas as coisas. Amém. Não é isso? Amém. Quando ele ressuscitou, Deus, Efésios fala que Deus o sentou à sua destra, e acima de todo principado e potestade, poder e domínio que possa existir, não só nos céus, não só no presente século, como também nos vindouros, no vindouro. Posicionalmente, Cristo já está acima de todas as coisas. Sim. Mas, na prática, todas as coisas ainda não estão sob os pés de Cristo. Porque quando o inimigo, quando Lúcifer, nós citamos aqui, o Lúcifer se rebela e ele é expulso, ele traz corrupção e traz dano para a primeira criação. E ele traz corrupção, ele traz engano, ele traz mentira, e ele passa a dominar sobre essa criação de Deus que foi os céus e a terra. Criou Deus os céus e a terra. Então, irmãos, se você vê ali em Mateus capítulo 4, versículos 6 e 7, se eu não me engano, quando Satanás aparece diante do Senhor, ele oferece ao Senhor os reinos deste mundo. Falando para o Senhor o seguinte: tudo isso te darei, ou seja, você só dá algo o qual você já tem posse. Você não consegue dar algo que não é seu. Vou pegar a chave do carro de Flávio e vou, Renato, toma. Não é meu, não está comigo, é de Flávio. Não me pertence. E não é nem questão de pertencimento amplo, mas é por questão de usurpação. Ele usurpou a terra, ele passou a dominar, ele trouxe dano, e ele se tornou, como João fala, o príncipe deste mundo. Então, irmãos, o desejo de Deus, aí ele fala para o Senhor: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Isso é coração. Em outras palavras, tudo isso te darei se você me dá o seu coração. Hoje é uma barganha, hoje é uma troca. Eu te dou, mas você me dá. Ou seja, você me dá primeiro a adoração, o seu coração, depois eu te dou o que você quer. O inimigo age assim. E ele sabe qual que é o desejo do seu coração. Ele sabe daquilo que, porque muitas vezes você já pôs isso para fora, você já foi uma exteriorização do desejo do seu coração. Alguém falou uma vez que o príncipe deste mundo ele tem vários departamentos, de acordo com o desejo do homem. Em outras palavras, ele abre diante do homem um leque: o que você quer, eu tenho para você. Mas primeiro, me dê o seu coração. Me dê aquilo que é tão precioso para Deus, eu quero. Irmãos, cuidado com o seu coração. Provérbios capítulo 4, se eu não me engano, versículo 23, fala assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Cuidado com o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, essa corrupção que veio, Deus quer novamente restaurar a terra. Aí, quando ele cria o homem, Senhor Jesus, Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus, ao criar o homem, essa foi o principal desejo do coração de Deus: tenha ele domínio. Por que Deus disse? Porque o domínio não estava
está sobre ou está com o anjo caído, que é Lúcifer, que é Satanás. Então o que Deus está falando em outras palavras? Que você, homem, possa tomar de volta o que é meu, o que eu criei, o que eu formei. E quando Deus fala tenha ele domínio, é questão de domínio, refere-se a reinar, refere-se a reino, refere-se à vida. Então quando ele fala tenha ele domínio sobre os peixes do mar, não é os peixinhos do mar, que você vai ali na represa e pesca ali uma tilápia, um tambaqui. Dominei sobre peixes. Não é isso, irmão. Você sabe muito bem que peixes do mar refere-se a demônios. Sobre as aves dos céus, Efésios capítulo 6, principados e potestades que habitam nas regiões celestes. Sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Olha, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Qual que foi o primeiro réptil que nos foi dito que rastejou pela terra? A serpente. Em outras palavras, Deus estava falando, você terá domínio sobre Satanás. Mas o que daria ao homem tal domínio, ou tal capacidade de dominar? A vida de Deus, contida na árvore da vida. Você está entendendo? A partir do momento que o homem comesse da árvore, ele adquiriria para si a vida de Deus, e esta vida levaria o homem a reinar sobre a terra. Está entendendo? Reinar, irmãos, o reino refere-se à vida. A autoridade que a igreja hoje tem, que foi dada a ela, é pelo Espírito. E essa vida de Deus que está em nós, nos dá, irmãos, esta autoridade. Por que Eva caiu na lábia da serpente? Porque o homem ainda não havia comido da árvore. Porque se o homem come da árvore, ele teria capacidade de reinar sobre a serpente, mas as serpentes, como o homem não comeu da árvore da vida, o homem não se constituiu de vida, então não teve nenhuma condição de reinar sobre a balela e o engano da serpente. Você está entendendo? Se Eva tivesse comido antes, a serpente não acharia brecha. Mas, irmãos, a Bíblia não fala, não relata, não é o foco, mas por quanto tempo será que o homem ficou no jardim até o engano da serpente? O que ele ficou fazendo que não comeu da árvore da vida? Talvez, deixa eu cuidar das coisas, depois eu como da árvore. Você está entendendo? Deixa eu dar uma passeada no jardim, deixa eu olhar primeiro a paisagem, depois eu vou e como da árvore. Foi nessa que o homem caiu, porque o homem não focou no fruto da árvore, a árvore da vida, irmãos, passou despercebida na visão do homem. Porque se o homem come, repito, a serpente não acharia brecha, porque Deus já havia dito, tenha ele domínio. Porque se ele come, ele teria domínio sobre o engano da serpente. Mas não, irmãos, quanto tempo nós não sabemos, e não cabe a nós, aqui sugerir nada. Mas, irmãos, esse vácuo de tempo que o homem foi colocado no jardim até a queda, nós não sabemos quanto tempo, mas o fato é que ele não comeu da árvore. Qual é a sua primazia e qual é a sua prioridade? Talvez você está passeando pelo jardim, passou a semana inteira passeando pelo jardim e não comeu da árvore. A serpente vem e boca você. Irmãos, é sério? Quando Deus fala que quer estabelecer o reino, nós precisamos ser vigilantes, não é isso? Aí Deus fala, tem ele domínio. O versículo 27.
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Flávio gosta de usar esse termo, e está na judaica. Quando fala, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. A judaica traduz como macho e fêmea. E Deus os abençoou, lhes disse, olha a bênção, sede fecundos. Multiplicai. Ou seja, sede fecundos, multiplicai. Mas não é esse o foco. Não é só isso. Não é só multiplicar. É encher a terra e sujeitai e dominai. Deus não esqueceu. Porque essa era a necessidade principal de Deus naquele momento, que o homem dominasse. Que o homem sujeitasse a terra. E a única coisa, irmãos, como eu falei por aqui, o que daria ao homem a capacidade de dominar é a vida. Quem tem vida, domina. Quem tem vida, reina. Quem tem vida, irmãos, reina sobre aves dos céus, peixes do mar, répteis da terra. Quem tem vida, reina sobre as dificuldades. O que te leva a superar as dificuldades e avançar não é a sua confissão positiva, não é a sua capacidade própria, é a vida de Deus, porque nós e nós mesmos, nós não somos nada. Então quem tem vida tem sim capacidade, irmãos, de reinar sobre as dificuldades, de reinar sobre o desânimo, de reinar sobre a empatia espiritual. Tem, irmãos, capacidade de reinar sobre esse desejo que você não tem de pregar o evangelho, de estar junto com os irmãos saindo da rua para pregar o evangelho do reino. Quando nós nos posicionamos, muita coisa aparece e acontece para nos impedir, né? Quando você fala, não, eu vou sair com os irmãos amanhã, casa de adolescente, equipe de quem? Do Fábio, equipe 2. Não é? Qual que é a equipe? Equipe 2. É do Fábio. A casa de adolescente. Nós contamos com a presença dos irmãos. Irmãos, semana passada nós vimos aqui o perigo que é ficar assistindo a obra de camarote ou da janela como Mical. Não é isso? Mais cedo ou mais tarde você vai questionar, você vai arrazoar, você vai trazer alguma dificuldade, irmãos, porque está de longe. Irmãos, esteja junto com os irmãos. Seja junto, se apresente, não é isso? Irmão, eu tenho dificuldade de estar sempre, irmãos, mas pelo menos ser fiel à equipe em que você está. Não é isso? Aí você vai estar o quê? Cooperando para que o reino venha. E quanto mais você envolvido está com as coisas do Senhor, menos a sua mente tem, menos será propícia a sua mente de pensar outras coisas. Quanto mais envolvido você está, menos tempo você tem, irmãos, para focar nos seus problemas, nas suas dificuldades que todos nós temos, sabemos disso. Ninguém está minimizando a dificuldade dos irmãos, todos nós temos. Mas, irmãos, chega um momento em que nós precisamos nos posicionar, né? Ele falou, Senhor, o Senhor conta comigo. Para isso que nós fomos criados. Aí ele fala, sujeita, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o animal, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então é o seguinte, Deus falou, eu quero que vocês reinem. Isso é vir o reino de Mateus capítulo 4. Venha o teu. Irmãos, essa oração do Senhor de Mateus capítulo 4, ela já foi manifesta por Deus lá em Gênesis capítulo 1. Entendeu? Quando Deus falou com o homem, domine, subjugue, Deus estava falando, leve o meu reino para a terra que foi corrompida. Sim. Então, quanto mais, aí por que o Deus falou com o homem, multiplique? Porque é uma obra coletiva. Não era encargo somente de Adão e Eva. Deus falou, eu faço questão que vocês multipliquem fisicamente, tenham filhos, multipliquem, encham a terra. Porque quanto mais indivíduos, pessoas
no jardim comendo da árvore da vida, mas a expansão do reino estará acontecendo, porque quanto mais pessoas são alcançadas pela palavra, mais o reino é estabelecido. Não sei se você entende, irmãos. O reino é interno. Lucas falou sobre isso. Então, se o homem come da árvore, o reino já seria expresso por meio do homem. Adão, uma pessoa, pouca expressão do reino. Não sei se você entende. E comeu do fruto. Adão não comeu. Estou aplicando. Adão pega do fruto da árvore da vida, come. Uma pequena expressão do reino. Aí Eva vem e come. Aumentou a expressão do reino. Aí Adão e Eva têm filhos. Os filhos comem. Aumenta a expressão do reino na terra. É isso, irmãos. Cada pessoa que recebe a semente da palavra, recebe o DNA de Deus. Você ouviu isso na mensagem passada. E já não está mais subjugada ou à mercê do DNA satânico de Caim. Entendeu? É isso. Aí Deus fala. Aí Deus tá bom. Aí o versículo, capítulo 2 de Gênesis fala, esta é a gênese dos céus e da terra. Gênesis 2, 4. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Nesse momento, irmãos, Deus se deteve a ação do homem. O que Deus falou? Ainda não tem a planta e ainda não tem a erva. Planta do campo, planta, irmãos. Deus, ele é interessante isso aqui. Deus, ele não desperdiça nada. Deus só vai fazer uma planta brotar se houver alguém que cuide. Você está entendendo? Deus não é aquele pai irresponsável que gera um filho e fala, não, agora se vira. Não. Deus cuida. E como que Deus cuida? Por meio da igreja, por meio de nós. Então, irmãos, fazer chover, Deus falou, se eu fizer chover, Flávio, vai brotar. Isso aí, irmãos, é certo. Deus falou, olha, eu vou fazer chover, vai brotar. Mas eu não vou fazer chover ainda, porque se brotar, não tem o homem para cuidar. Aí Deus, a preocupação de Deus quanto a isso, irmãos, é isso. Porque ele fala o seguinte, havia brotado porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia o homem para lavrar o solo. Chuva refere-se a bênção do céu, bênção espiritual. Paulo falou em Coríntios, se eu não me engano, que ele plantou, Apolo regou, mas o crescimento ou a germinação provém de quem? Deus. É só Deus que faz germinar. Você cuida de uma pessoa, você apacenta, você faz estudo bíblico, você está cuidando todos os dias, você plantou e você está regando, mas crescimento provém de Deus. É Deus que faz crescer. Entendeu? Isso é parte de Deus, não cabe a nós. Você não fala, planta, cresça. Fala, Cláudio. Planta lá semente, amanhã eu quero que você já esteja grande, produzindo frutos. Não, irmãos, nós não temos essa capacidade. Você planta e rega, agora o crescimento vem de Deus, mas Deus não desperdiça nada. Então ele pensa o seguinte, eu só vou fazer chover se houver alguém que cuide. A responsabilidade da igreja hoje, irmãos, é cuidar. Porque Deus quer fazer. Quem nos acompanhou sábado passado em Teoflotone e Nanuque ontem, sabe do que nós estamos falando. O encargo é esse, é cuidar. Deus quer fazer chover sobre esta cidade. Mas Deus fala o seguinte, eu só vou fazer chover se houver aqueles que se posicionam para lavrar o solo. Veja que Deus ele é onipotente, mas ele está limitado à ação do homem. A reação da igreja. Se a igreja reage, as coisas fazem, Deus faz os milagres. Por que tem acontecido os milagres? Você vê que a obra já adentrou, irmãos, na Ásia, Coreia do Sul, Japão.
Por que está chovendo lá? Porque já haviam irmãos com coração para ir fazer a obra lá. Então, quando Deus acha esses, Deus fala, agora chove, porque eu vou ter alguém que cuide lá. Você está entendendo? Talvez do seu lado, do lado da sua casa, tenha um vizinho ou a sua vizinha, ou no seu trabalho, uma amiga de escola, uma amiga de trabalho, ou alguém, e Deus falou, eu estou querendo fazer chover nesse lugar, mas cadê o Renato para cuidar? Está entendendo, irmãos, ou não? Aí não adianta você olhar para o irmão do seu lado, meu irmão, é com você mesmo. Não é Renato, eu dei um exemplo, mas é Fida. Não é isso? É João Marcos. É Magno, é Cláudia, irmãos, é nós. Fala com o irmão que está do seu lado, é nós. É nós, né? É o mineiro, né? Se você não se posicionar, irmãos, como é que você quer que chove? Mas aí, Dulce, quando Deus ganha o seu coração, Dulce. Aí Deus fala, não, Dulce já tem um coração para cuidar. Aí Dulce se posiciona, aí Deus abre as comportas e chove e as pessoas aparecem. Essa, irmãos, é a finalidade da pregação do Evangelho. Essa é a finalidade. Se nós não nos posicionarmos, irmãos, a chuva não virá. Aí o versículo 6 fala o seguinte, mas uma neblina subia da terra, fala que subia da terra, que não descia do céu. Aqui é subir, fala subir da terra, não vamos entrar nisso aqui, mas é interessante isso aqui. Mas o foco era a chuva descer do céu, cair do céu. Deus falou, não, já que não tem ninguém ainda, deixa eu dar mais ou menos uma improvisada, mas não é para brotar a planta, nem a erva do campo. Mas uma neblina subia da terra, regava toda a superfície do solo, mas não fala que havia brotado nada. Aí o versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Aí Deus falou, agora eu envio chuva. Às vezes, irmãos, nós queremos, esse seria, ou pela fé ainda é, o ano da multiplicação. O encargo é esse ainda. Mas quanto que nós temos nos apresentado, né? Para que haja multiplicação. Irmãos, é fato. Se nós nos apresentarmos, o Senhor fará chover. Aquela mulher samaritana, eu ganho muito da experiência dela de João capítulo 4. A Bíblia fala que ela era uma mulher mais vergonhosa do que ela, não havia. João fala que ela foi ao poço, vimos isso ontem também, né? Ela foi ao poço, o horário estabelecido dela era meio-dia, pico do calor e do sol escaldante. Porque qual que era o sentimento dela? Eu não corro risco de encontrar ninguém no poço, porque eu tenho vergonha da situação dela, né? Então ela falou, deixa eu ir no pico do calor, do maior calor do dia, porque aí não vai ter ninguém no poço. Se eu for de manhãzinha vai ter cheio de gente pegando água. Se eu for à tarde a turma vai estar lá, e eu não vou conseguir ficar perto deles. Às vezes quando nós saímos para pregar o evangelho, nós somos assim, né? Você está na equipe, procura o lugar, o poço, o horário, o pico do meio-dia, né? Aí não vai ter ninguém. Irmãos, o velho homem faz o seguinte, tomara que nós não encontremos ninguém na rua. Quando nós saímos para pregar o evangelho, irmãos, o velho homem é isso, ele não quer encontrar ninguém. Não é isso? Ou seja, muito menos aqui que eu conheço. Se eu ver, eu dou a volta na outra rua, né? É a mulher samaritana, irmãos. Vamos lá, João. Não era um cargo para entrar, mas o tempo já está indo também, eu preciso concluir. João capítulo 4. Olha o que uma posição, ou alguém que se posiciona, olha o que acontece. João 4,6, estava ali à fonte de Jacó, cansado da viagem, assentaram-se, Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta é meio-dia, né, Flávio? Sol rachando. Ou seja, eu vou nesse horário quando não encontro ninguém. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Aí sabemos da conversa entre elas, não é isso? Versículo 10, entre eles, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é, versículo 10, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva.
Jesus já começou a revelar para ela a fonte da água viva. Aí o versículo 11, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ela já interessou. Irmãos, pelo menos o início do início tem que ser um interesse. Não é isso? Ela interessou. Versículo 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água. Ela quis. Irmãos, pelo menos já comece orando o Senhor, Senhor, eu quero. Pelo menos tem que ter um interesse, não é isso? Uma reação, esse é o primeiro passo da reação. Senhor, eu quero, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela ainda não tinha tido a visão de quem era o Senhor. Versículo 19, Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta, ainda não tinha conhecido Jesus. Versículo 25, quando Jesus fala a respeito da adoração em espírito, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. O Cristo já estava ali, ela não o conheceu, mas ela estava no lugar certo. Aí no versículo 26, o Senhor se revela, disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo, ele se revela. Irmãos, nesse momento que ele se revela, primeiro houve aqui uma reação da mulher, Senhor, eu quero. Porque, irmãos, se não há uma reação, pelo menos uma reação em nós, o Senhor não vai dar. Não sei se você entende. Ela falou, eu quero água, o Senhor falou, eu te dou água. Primeiro você tem que falar assim, eu quero, eu desejo, pelo menos o desejo do meu coração é esse. Porque se não é o desejo do coração, irmão, o Senhor não vai fazer. Senhor, eu quero avançar, eu quero o Senhor estar junto com os irmãos pregando o evangelho. Primeiro precisa haver essa vontade. Aí o Senhor se revela para ela. Aí chega os discípulos, começou a razoar também, né? A turma que estava junto. Começou a bater a cabeça ali, conversando com a samaritana, não está certo, judeu, samaritano não dá certo. Não era esse o foco. Cristo revelou-se para ela. Aí o versículo 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. Se ela tinha vergonha do poço, muito mais da cidade. Se ela já tinha vergonha de encontrar alguém no poço, muito mais, irmãos, no centro da cidade. Mas o que levou essa mulher para a cidade, irmãos? Porque ela teve a visão. Amém. E ela deixou o quê? O seu cântaro. Não é possível avançar com esse cântaro que tanto nos pesa e que tanto nos traz sobrecarga. Irmãos, não sei qual é, nós não estamos falando de abandonar nada, não é literal, mas o que pesa, o que pesava aquela mulher, o que era mais importante para ela também até aquele momento, o cântaro. Ela deixou o cântaro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha o novo início. E ela foi para onde? Para a cidade, intrépida, como Pedro foi. Não vai dar tempo de entrar na experiência de Pedro pregando o evangelho em Atos 2. Mas ela foi à cidade, irmãos, e ela falou a quem? Aqueles homens que tanto zombavam. É o que falou na Emersão, ponto 1, que nós lemos aqui hoje. Noé, ele era zombado. Noé fazia uma chacota dele, Noé fazia uma piadinha dele, irmãos, mas Noé pregava o evangelho. Essa mulher não se portou mais o que iriam falar dela. Eu imagino que ela entrou naquela realidade quando Paulo fala em Coríntios que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Ou nova criatura são. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A mulher falou, não quero nem saber, eu quero anunciar. Aí ela foi e falou para aqueles homens, vinde comigo. E veio de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Aí houve uma pergunta, não sabe se é dela ou dos homens, será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aleluia. É o vem ver. Amém. Né? Aqui ela já fez um vem ver caprichado.
É isso aqui eu venho ver, irmãos. Ela falou, vem comigo e vê quem está lá no poço. A turma foi, eu quero ver. Aí o versículo 39 fala, muitos samaritanos daquela cidade. Até aquele momento, irmãos, eu quero que você entenda, até aquele momento, Deus não havia feito chover. Entendeu? Eu estou aplicando. Deus está querendo, ou seja, eu preciso fazer chover nessa cidade, mas não tem ninguém que vai. A partir do momento que a mulher teve a visão e foi, o que Deus fez? Choveu. Aí eles vieram. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Irmãos, é o nosso testemunho que pesa para as pessoas. Não é o que você fala, é o que você faz. Por isso nós precisamos cuidar do nosso testemunho. Cuidado, irmãos, com o seu testemunho. Cuidado com o que você dissemina. Cuidado com o que você leva. Porque as pessoas estão nos vendo ainda mais, muito mais, irmãos, na era da tecnologia que nós vivemos. Todo mundo sabe. E tem pessoas que fazem questão de se fazer ver, né? Ser vista. Nada contra, né? Mas eu estou indo no banheiro, né? Atualiza no banheiro. Irmãos, cada um tem a sua percepção e a sua vida. Mas, irmãos, muito mais hoje nós somos testemunhas. E eles creram, mas não pela testemunha passada dela, Vaninha. Não sei se você tocou aqui. Muitos creram não o que ela fez no passado, mas pelo que ela demonstrou naquele momento. Você está entendendo? Pelo que ela demonstrou naquele momento, muitos creram em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, eu venho ver. Chegou na reunião, encontrou a reunião. Filho? Encontrou a reunião. Alegre. Os irmãos fazendo grito de guerra. Opa! Não é isso? Mas alguém tem que chamar. Aí encontrou, veio os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Irmãos, samaritano não batia bem com o judeu. Mas eles viram a expressão de Deus em Cristo tão forte, que falou, a gente quer mais de você. A gente quer que você fique mais com a gente. E ele ficou 2 dias ainda. Senhor Jesus, muitos outros creram nele. É a pregação de Pedro em Atos 2. Muitos outros irmãos creram por causa da sua palavra. Por quê? Porque eles foram contatados e eles vieram à presença. Estando na presença, ouviram a palavra. Entendeu? A palavra salvou, trouxe essa salvação. E diziam à mulher, já agora, não é pelo que disseste. No início, o seu testemunho, ou o que o Senhor tem feito na sua vida, pesa muito para as pessoas. Não sei se você entende. Pesa muito. O que o Senhor tem feito na sua vida, o seu testemunho, certo? Tem um peso na vida das pessoas ou na percepção das pessoas. Mas chega um momento que Deus falou, opa, acabou aqui. Agora, a partir daqui, é um novo começo. Já não vai ser mais pelo que você está falando, mas pelo que eles verão. Aqui fala, já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E choveu naquela cidade, porque essa mulher, irmãos, falou, não, eu quero trazer o reino. Lucas 17. Lucas, capítulo 17. Ó Senhor Jesus, versículo 20 e 21 fala o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência.
nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro. Fala com o irmão que está do seu lado. O reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de você. Então, a primeira obra de Deus é reinar em nós. A partir do momento, irmãos, que o Senhor reina em nós individualmente, o Senhor já vai ter liberdade para reinar na igreja coletivamente. Não sei se você entende. Você acha que se eu for rebelde ao Senhor na minha vida, no dia a dia, no meu viver diário, eu vou ser submisso ao Senhor na igreja? Não. Mas uma vez que o Senhor reina em você, na sua vida, todos os dias, irmãos, Paulo falou sobre, em Romanos, nós vimos essa semana, sobre mente posta no Espírito. Você está pegando a sua mente, irmãos, e inculcando a palavra na sua mente. Isso é permitir que o reino cresça dentro de você, porque ele já está. A mesma coisa, que o Senhor já está sobre todas as coisas, mas ainda a ação não ocorreu. Nós temos o reino dentro de nós, mas às vezes ele não tem reinado em nós. Não sei se você entende. O reino está em nós, mas não quer dizer que ele está reinando em nós. Mas para que esse reino, irmãos, cresça, nós precisamos estar avançando, caminhando de perto com a palavra. Aí, irmãos, é inculcar a palavra. É imersão diária, é alimento diário. Irmãos, é estar junto com os irmãos. Irmãos, é estar no mover da igreja. É estar junto, irmãos, quando há um chamamento, irmãos, hoje nós vamos... Irmãos, se apresente. Não é isso? Ontem nós fomos visitar os irmãos em Nanuque. Graças ao Senhor, né? Tínhamos um carro. E eu preocupado. Falei, Senhor, né? Dê-nos mais pessoas para estar cooperando com a gente. Aí apareceu outro carro. Aí já apareceu os irmãos. Isso é gostoso, irmãos, quando você pode contar com os irmãos. Porque isso dá uma força, não é isso? Isso é um vigor. Então, irmão, se apresente, né? Se apresente, Senhor, eis-me aqui. Aquela mulher, irmãos, ela não esperou o Senhor falar com ela, Dulce, vai. Embora o Senhor já tenha falado conosco, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mas ela teve a visão, e quando nós temos a visão, e quando o Senhor ganhou nosso coração, Flávio, e a palavra, nós estamos cheios dessa vida, dessa palavra, nós vamos pregar o evangelho. É isso que Pedro fez em Atos capítulo 2, com intrepidez, com o poder do Espírito. Pedro pregou o evangelho, irmãos, e milhares de pessoas se converteram ao Senhor naquele dia. E a igreja teve início, porque alguém se posicionou. Aquela cidade, irmãos, ali de Samaria, foi ganha porque alguém se posicionou. No seu trabalho, alguém pode ser ganho porque você se posicionou. Pergunte para o Senhor quer fazer chover? O Senhor, claro que o Senhor falou, eu quero fazer chover. Mas aí peça ao Senhor, me dê graça, Senhor, para me posicionar, para cuidar das pessoas. Irmãos, pelo menos de uma pessoa, vamos cuidar de pelo menos uma. E nessa noite, você, antes irmãos, considere, Senhor, se eu não tenho no meu coração, ponha no meu coração essa pessoa, para eu cuidar, Senhor. Amém. Enviar mensagem, irmãos, hoje, da forma mais fácil de apacentar, enviar menção diária. Se nós já fomos ajudados com isso, não foi, Dulce? Você está sendo um propagador do evangelho. Amém. Cuide, irmãos, e deixa que o resto Deus faz. Amém. Chuva é Ele que manda, não é nós. Crescer é Ele que faz, não somos nós. Mas se posicione. Amém. Irmãos, a nossa recompensa vai ser individual. Sim. Não vai ser coletiva. A igreja é edificada coletivamente, mas o galardão, Vaninha, é individual. E haverá níveis de galardão no reino. E o Senhor quer nos galardoar. Como é que fala? Galardoar com a coroa da vida, irmãos. Vamos considerar isso. Vamos nos apresentar. E nós rogamos aos irmãos de novo, irmãos. É um clamor do coração de Deus. Seja fiel pelo menos aquilo que o Senhor te confiou até agora. Se você está numa equipe da pregação do evangelho, irmãos, seja intrépido. Essa mulher falou, que vergonha o quê? Eu vou deixar isso de lado, eu vou avançar com os irmãos. Em breve o reino virá, irmãos. Em breve
toda injustiça será resolvida com o estabelecimento do reino de Cristo. E nesse dia, eu, Magno, digo eu, não você, eu quero estar diante do Senhor, né? Falou, Senhor, eu posso ter falhado, posso ter errado, eu posso ter, Senhor, tantas vezes negligenciado o teu chamamento. Senhor, mas eu me ofereci e eu, Senhor, abri o meu coração. Irmãos, abra o seu coração. Amém. Deixa Deus ganhar o seu coração. Jesus é o Senhor, vamos ficar em pequenos grupos, vamos compartilhar um pouco, amém?